O progresso e desenvolvimento de uma cidade se constrói com muito trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde para você, tarde desta quinta-feira, hoje dia 10, estamos no ar com o nosso Falando com a Nossa Gente. Pariota Internet conta com serviço de portabilidade do telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital via fibra ótica e você ainda mantém o mesmo número. Ligue 3361-4947 e saiba mais. Também com a gente, nesta tarde, Sicredi, temos soluções financeiras para todos prosperarem. Converse com os especialistas do Sicredi na agência mais próxima de você. Estamos no ar, então, com Falando com a Nossa Gente, hoje com a participação da Georgia Chiqueleiro. Primeiramente, Georgia, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar conversando com vocês. Bem, Georgia, hoje nós vamos contar um pouquinho dessa história, né? Como eu sempre falo, em meia hora a gente não vai contar toda uma história de vida, mas sem dúvida alguma a gente vai também reviver bons momentos dessa história. Fala um pouquinho pra gente quem é a Georgia Chiqueleiro. Sei que é de Passo Fundo, isso? Isso mesmo. Então, me chamo Georgia Martina Chiqueleiro, sou natural de Passo Fundo e durante a minha vida inteira, praticamente, vivi nessa cidade. Tenho um irmão gêmeo, que, enfim, acompanha durante toda essa trajetória, certamente. E cresci, tive toda a minha infância na cidade de Passo Fundo, mas também compartilhei bons momentos aqui na cidade de Sarandi. Tenho familiares aqui, tenho a minha avó de 97 anos que deve estar me escutando, meus tios, meus dindos, que... Então Sarandi sempre fez parte também durante toda a minha infância, toda a minha juventude, compartilhei bons momentos aqui nessa cidade. Bem, quantos anos você tem? Hoje, 29. 29 anos. Fala um pouquinho pra gente e aí vem aquela curiosidade. Quando você falou que é gêmea, como é que é a vida de uns gêmeos, né? Tem aquela história que todo mundo fala, né? De que tem uma ligação muito forte, que existem pessoas que levam até para um lado, né? Quase que paranormal, que tem quase que uma ligação mediúnica entre eles, né? Fala um pouco pra gente de como é pra vocês, como é que é ser gêmeo? Então, sempre me trazem essa pergunta, assim, se tem essa questão de ligação, se é verdade, se não é. E eu também não acreditava muito nesse sentido, assim. Mas hoje eu consigo dizer que eu não consigo imaginar minha vida sem um irmão gêmeo. Porque simplesmente não tem como explicar o que é a relação, o que é a ligação. E eu já tive, inclusive, algumas experiências, enfim, de sentimentos que a gente troca, né? De sensações, emoções, assim, e de que não tem explicação. Parece mesmo uma questão de ligação com gêmeos. Então hoje o meu irmão, ele mora em Passo Fundo, me deu o prazer também de ter afilhados, então é uma das minhas grandes alegrias, um dos meus grandes prazeres é conviver com o meu irmão, justamente, não acho que é porque é irmão, mas a questão da gemelaridade torna isso ainda mais forte. Bem, daqui a pouquinho a gente vai chegar na tua vida adulta, vai chegar também aonde entrou a medicina para você, né? Hoje você é médica endocrinologista, é isso? Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, mas primeiro eu quero conhecer um pouquinho mais dessa história. Bem, fala pra gente como é que foi essa infância lá em Passo Fundo. A gente está acostumado com a cidade de Sarandi, é uma cidade de menor porte, né? Aqui a gente tem uma liberdade, digamos, um pouquinho maior, né? Lá em Passo Fundo, é assim? Você experimentou uma infância mais livre? Ou por ser uma cidade maior, tem uma realidade um pouco diferente? Então, eu acredito que sim, tem uma realidade um pouco diferente. Inclusive, quando não me tenho recordações assim fiéis, mas vejo pelas fotos e filmagens que meu pai semanalmente fazia e que era uma infância diferente, momentos diferentes quando eu estava em Passo Fundo e quando eu estava aqui em Sarandi. E em Passo Fundo, eu tive a graça também dos meus pais terem um local mais para fora e que me permitia que a gente tivesse essa liberdade, então, de campo, de correr, de bicicleta, e sem tanta essa preocupação com a questão da segurança. Mas eu também tive, ao mesmo tempo que eu tenho essa Georgia que gosta de ir para campo, enfim, durante toda a minha infância eu recordo que eu gostava muito também a minha mãe tem uma loja de roupa, e eu gostava a vida inteira de estar lá dentro daquela loja de roupa também.
Então, me criei nesses dois mundos, assim, no mundo mais para fora, juntamente com meu pai, e também um mundo mais interno lá dentro com a minha mãe. Então, sempre dividi um pouco de cidade, barra campo, e acho que isso traz muito hoje de quem é a minha personalidade. Falamos neles, né? Mas diga aí, quem são os teus pais? Como é que é o nome deles? Meu pai é o Oswaldo Chiqueleiro, aqui da região também, e a minha mãe é a Marineide Chiqueleiro. Marinês? Marineide. Marineide. E o que a Georgia tem mais do Oswaldo? Então, certamente o que eu tenho mais do meu pai é esse espírito de não estar acomodada e sempre querer explorar as coisas e fazer as coisas, como diz o meu irmão, de perrengue. De sair para fora, de caminhar, de fazer trilha, de se desafiar. Então, certamente, eu tenho isso herdado do meu pai. E da sua mãe, a Marineide? E da minha mãe, eu tenho todo o lado mais da questão de moda. Eu adoro questão de roupa, vestuário, essas coisas. E então, tenho muito isso da minha mãe enraizado em mim. E, certamente, toda a personalidade dela de determinação. Eu sempre falo, às vezes, quando eu estou com alguns problemas na minha vida, eu ligo para ela e falei assim, mãe, hoje eu fui uma guerreirinha que nem você. E uma questão, você falou a respeito dos seus pais serem aqui da região. Teu pai é daqui da região? O meu pai, isso. Qual a ligação dele? É daqui de Sarandi, da região? Como é que é? Então, ele nasceu em Rondinha. Em Rondinha? Em Rondinha. E eles mantêm essa ligação ainda? Como é que é? Sim, agora eu tenho familiares também em Rondinha, e aí tem a casa, eventualmente, que eles se criaram, meu pai, os irmãos dele, enfim, que frequentemente a gente vai lá. Que bacana, né? E manter esse vínculo. Mantém esse vínculo. Falamos anteriormente, né, Georgia, sobre a tua infância, mas vamos falar também da Georgia já adolescente, indo já para a adolescência, para a vida adulta. Como é que foi o início dessa tua juventude também? Fala um pouquinho para a gente. Eu sempre me considerei uma adolescente muito metódica. Sempre fui extremamente estudiosa, inclusive me comparavam com meu irmão em relação a isso. Então, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente estudiosa, eu sempre fui muito compenetrada nessa questão dos estudos. E durante toda a minha adolescência, já tinha muito bem determinado o que eu queria, o que eu não queria. Então, aproveitei essa adolescência na escola, gostava de fazer festa, tive os meus momentos de festa com os amigos, tudo isso, mas sempre tive muito enraizado assim, o que eu queria. E ainda já, então, no terceiro ano, eu comecei o meu estudo para o preparatório para passar no vestibular de medicina, que eu sabia que não iria ser tão fácil. Eu tinha pretensões de ficar perto da minha família, então não queria passar em qualquer lugar. Então, já ali no ensino médio, já saindo assim mais da adolescência, eu comecei esse curso preparatório para entrar na medicina. E, enfim, consegui, depois de 6 meses de cursinho, então, ingressar, por fim, na faculdade da UPF. Fez UPF, Passo Fundo e... UPF, isso mesmo. Como é que foi, assim, o início desse seu estudo, né? Medicina é realmente algo que despende de muito tempo, de muito estudo, muita dedicação. Você já tinha isso na tua vida? Teve que adquirir com o tempo? Como é que foi? Já tinha, mas tive que aprender um pouco mais. A preparação para a medicina, ela exige muito e exige que a gente abra mão de muitas coisas. Então, eu tinha colegas que, eventualmente, aproveitavam, entre aspas, mais a vida, ao mesmo tempo que eu cuidava que eu conseguisse também aproveitar, não pular essa fase da minha vida de terceiro ano, mas ao mesmo tempo muito pé no chão do que eu queria realmente passar em medicina o mais breve possível. Então não foi tão difícil adquirir mais essa dedicação, mas certamente envolveu uma série de modificações na minha vida para que tudo isso fosse possível. Depende também, e sem dúvida alguma, da questão familiar, né? A família é muito importante nesse momento, né? Fala um pouco pra gente como que foi a Georgia fazer uma escolha para a vida, uma escolha profissional, como é que a família recebeu essa notícia? Poxa, que bacana, como é que foi o início disso? Então, sem dúvida, a família é fundamental e, enfim, eu não tenho como agradecer de todo o apoio que eu sempre tive. Dos meus pais, mas de toda a minha família em geral. De que desde que eu decidi que faria medicina, eles sabiam o que isso iria envolver, né? Tanto da questão de tempo, de gastos, de envolvimento, né? De todo o estresse que isso eventualmente vai trazer para um filho, enfim. Então, tive sempre um apoio incondicional. Quando eu fui fazer o vestibular da UPF, eu já tinha passado em outro vestibular, mas, enfim, meus pais estavam lá.
E quando eu saí do vestibular, eles me abraçaram e falaram, ai, tu passou, né? Bem aquela coisa de pai, assim, bem de... E aí eu disse, não, calma, tem muita coisa para acontecer. Não, eu sinto que passou. Então, assim, eu lembro que em todos os momentos eles estiveram lá, me apoiando. Quando tiveram que fazer vestibular, eles às vezes não podiam estar juntos, a gente acabava indo com o ônibus do curso. Mas eu ligava o celular e imediatamente tinha uma ligação deles. Mantinha um vínculo muito forte, então, com a Muito. família. Jorge, eu gostei, até fui olhar as tuas redes e eu gostei muito de uma frase. Endocrinologista em constante movimento. Né? Explica pra gente, primeiro, para a nossa audiência, o que é a endocrinologia e também em constante movimento. Mostra quem é a Georgia também, não é? Isso mesmo. Então, logo que me formei em medicina, eu decidi fazer minha especialização e decidi que gostaria de endocrinologia. A endocrinologia é uma área, então, que cuida da parte hormonal, né, de doenças relacionadas a isso. Depois a gente pode explicar um pouco melhor. Mas sempre me identifiquei muito com essa área. E aí, agora, então, me formei nessa especialidade, né, e aí, com as redes sociais, a gente estava pensando de como é que eu poderia refletir uma outra parte de mim. E aí, no ano de 2023, eu comecei com corridas de rua, né? Durante a pandemia, a gente sofreu por um estresse importante, todo mundo. E depois eu decidi que eu iria iniciar uma atividade física que me trouxesse prazer e que fosse ao ar livre. E aí ingressei no grupo de corrida de rua. E desde então, né, venho praticando essa modalidade aí 4 vezes por semana. Recentemente concluí minha primeira meia maratona. Então, esse constante movimento é justamente para fazer referência a esse meu novo lado, né, de corredora. Que interessante, né? Aliás, essa questão de correr, né, é algo que também determina aí, ou precisa de um foco, de um treinamento bem amplo também, né? Exatamente. A gente recebe as planilhas, mas a planilha quem faz é a gente, né? E, de novo, volta aquele espírito da Georgia de determinação. Eu não consigo concluir a semana sem que eu bote lá o verdinho da nossa planilha. Então, é isso. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Tá cansado, não tá cansado. Acha um horário, 1 hora por dia. Eu tento organizar pelo menos 4 vezes na semana para ir lá e cumprir essa minha atividade. E atividade que vem ao lado da medicina, né? Bem, falou um pouquinho do início dos teus estudos, mas e após a formação, né? Como é que foi o início dessa vida profissional da Georgia? Então, agora, o que eu consigo perceber? Que hoje a gente tem um excesso de informação, excesso de profissionais, então, e que muitas vezes isso a gente tem alguns problemas enfrentados na questão da medicina nesse sentido. Então, meu objetivo, logo que eu me formei, foi sempre trazer muita verdade para o meu paciente, tratamento de doença, sim, mas também estimulação de bons hábitos de vida. Então, é esse meu objetivo, assim, é isso que eu venho tentando trabalhar continuamente, dia após dia, e trazer, de novo, algumas coisas que eu acho que se perderam ao longo do tempo. Aquela questão da conversa, do toque no paciente, e não simplesmente uma lista de exames e qualquer tipo de prescrição, sem olhar no olho. Então, esse tem sido o meu início de vida profissional, justamente para reiterar e trazer de novo esses aspectos da consulta médica que eu acho que é fundamental. Bem, a gente fala da medicina, né? A gente lembra do atendimento, mas agora me veio uma questão, né? E pode ser que seja também questão dos nossos ouvintes, né? Quando que uma pessoa procura uma médica endocrinologista? Então, o que a nossa especialidade cuida, então? A gente faz o tratamento de doenças, sim, né? Então, tratamento em relação à questão de diabetes, pré-diabetes, da obesidade, problemas de tireoide, dos mais diversos, nódulos ou outras disfunções, terapia de reposição na menopausa, em mulheres que eventualmente estão enfrentando esse período, doenças relacionadas ao metabolismo do osso, né? Então, a osteoporose, enfim, dentre outras. E também somos a especialidade que promove, eu costumo dizer, a questão de qualidade de vida. Então, tem muitas vezes o paciente que, como que eu posso melhorar? Será que está indo tudo bem? Existe uma forma de eu melhorar a minha vida? Será que os aspectos estão todos ok?
Então, a gente também é especialidade que complementa toda essa avaliação, né? Faz toda essa avaliação clínica, tenta estimular bons hábitos para tudo se tornar em bem-estar e melhorar a questão de qualidade de vida. Você falou anteriormente a respeito da questão hormonal. Isso é algo que hoje está sendo muito discutido, né? Muita coisa muda no corpo de uma pessoa a partir do desequilíbrio hormonal também, né? Há de se entender que é algo que é um assunto pertinente para a atualidade. Que bom que hoje em dia a gente está falando sobre isso, que antigamente a gente não tinha, digamos, um tato para isso também, não é? Fala um pouquinho para a gente, especificamente nessa questão hormonal, que não é só para a mulher também, é para o homem também, pra todo não é? mundo. Exato, toda essa questão, eu costumo dizer assim, que os hormônios, eles são fundamentais, né? E tanto a falta quanto o excesso deles vão trazer prejuízos. Quais são esses prejuízos? Então, piora na qualidade de vida. Não só isso, mas piora na questão, muitas vezes, da qualidade do osso. Tem risco de ter problemas de coração. Impacta muito na questão de saúde mental. Eu costumo dizer que é uma associação, a saúde mental com a saúde hormonal muito próxima, né? Então, a gente reconhece, assim, que as disfunções hormonais, sim, são extremamente prejudiciais, né, em termos de qualidade de vida e bem-estar do paciente. Eu costumo dizer que também essas disfunções hormonais, eventualmente quando presentes, muitas vezes também vêm associadas a outras coisas. Então, sono, excesso de peso, né? Então, geralmente é isso que a gente faz, assim, faz toda essa avaliação global para tentar identificar quais são os problemas e de que forma a gente pode melhorar. Falei agora, né, sobre essa questão de distinção, porque antigamente a gente falava isso, antigamente, até bem pouco tempo atrás, né? Somente da menopausa, né? Mas, na verdade, a questão hormonal ela é muito mais ampla do que isso, né, Jorge? Exato, exato. Hoje, né, a gente vem entendendo muito mais sobre a menopausa também, né? Antes a gente entendia de que a mulher entrava na menopausa, ia ter aqueles sintomas, ia piorar a qualidade de vida e não se tinha muito para fazer. Por muito tempo também se falou muito mal da reposição, por exemplo, da menopausa, né? E hoje a gente entende que sim, que eventualmente tem riscos, mas que quando bem indicada e bem acompanhada, isso melhora muito a qualidade de vida da mulher. E hoje a gente também vem falando muito da questão da saúde masculina, né? Eu costumo dizer o termo andropausa, né, no sexo masculino, mas a gente também entende o homem, né, com alguns problemas que ele pode ter ao longo da vida, né? E tanto hormonal quanto de outros, enfim, que podem surgir. Então, a gente também tem reconhecido, né, e feito uma abrangência maior desse tipo de população. Bem, a gente falou agora sobre a questão de menopausa, andropausa, né? Mas a questão hormonal também. Existe alguma patologia, algum sintoma, assim, digamos que a gente tem que ficar alerta sobre ele para a gente entender, poxa, isso aqui pode ser uma questão hormonal ou não? Então, geralmente é muito complexo, né? Eu dizer que existe um sintoma, ou se são vários sintomas, o que pode ter. A gente sabe que os problemas hormonais muitas vezes têm alguns sintomas mais inespecíficos. Então, o paciente pode ter cansaço, por exemplo, né? Que hoje é uma queixa muito frequente, a fadiga. Muitas vezes a gente quer botar toda a culpa na questão hormonal, e muitas vezes não é só a questão hormonal. Então, eu acho que sempre fico alerta da gente se olhar como um todo, né? Não um sintoma, não, né, uma coisa específica, mas reconhecer tanto a questão de composição corporal, de humor, de sono, né, de peso, o que estava sentindo, o que não está sentindo, e acho que isso tudo leva a gente a suspeitar, enfim, de todas as disfunções hormonais. A gente pode falar a respeito de questão hormonal já em idades iniciais, digamos, juventude, criança, ou ela é algo exclusivamente para ser pensada e cuidada já na fase adulta? Não, ela desde o nascimento, vamos supor. Por exemplo, o teste do pezinho que a gente faz, tem lá para fazer a avaliação de problemas, inclui um rastreio, por exemplo, de um problema de tireoide, né? Então, isso está presente já desde o nascimento, né? Então, durante toda a juventude, a questão de crescimento, a própria puberdade, né? Tanto em meninos quanto em meninas, a gente sabe que tem uma idade para ela acontecer e que, eventualmente, essa idade, quando antes ou quando depois, também pode indicar algum problema. A questão de como está a questão do crescimento da criança, como é que está a questão do peso.
Então, tudo isso também tem, não só, mas também influência hormonal. Agora me veio à mente também uma questão, doutora, da seguinte forma. Hoje em dia muito se fala na questão da alimentação e na interferência da questão hormonal da pessoa. Isso realmente é um fator para ser pensado e analisado ou não? Certamente. Hoje a gente vê muito consumo de ultraprocessado, de açúcares, né? A gente percebe uma piora da qualidade alimentar hoje, né, do que a gente eventualmente testemunhava antigamente. E isso sim tem influenciado, tá? Isso influencia muito, principalmente na questão do ganho de peso. E isso está presente já na infância. A gente sabe que existe uma memória metabólica. Então, muitas vezes o que a criança é exposta ali durante a sua juventude, a sua adolescência, isso vai trazer repercussões e eventualmente consequências que vão impactar na vida adulta. É da mesma forma, já na vida adulta, né? Tem sintomas, por exemplo, que a gente percebe, né, que pioram de acordo com o tipo de alimentação, né? Então, hoje, eu costumo dizer, é um dos pilares da saúde da nossa vida, que a gente sempre tenta questionar, enfim, e priorizar, que é a questão alimentar. Questão alimentar e também agora, nós falamos anteriormente, né, da sua experiência juntamente com essa questão física, né? Você mesmo falou que está em movimento, né? Qual é a importância da atividade física, do movimento para todos nós e para a saúde também? Então, até recentemente, eu acabei fazendo uma publicação sobre a questão do sedentarismo, né? De que ele mata cerca de 5 milhões de pessoas por ano. Por que isso, né? Por que a inatividade física tem todas essas consequências? Porque está relacionada a problemas de saúde em geral, né? Então, eu sempre falo que a atividade física, de novo, é um outro pilar, né? Juntamente com a alimentação, é um outro pilar. Né, Jefferson, é diferente do peso. A gente não fala atividade física em perder peso, mas é a sensação de bem-estar, é o impacto no sono. Eu sempre falo que se expor à luz do sol, eventualmente, é importante. Ter uma companhia para realizar um exercício físico, fazer algo que traz prazer, isso faz parte de uma vida saudável, né? Então, a atividade física, eu sempre falo, assim, hoje a gente descobre, né? Olha as Olimpíadas, tem um monte de esporte que a gente pode fazer. Então, buscar algo que traz prazer e definir isso como uma meta, como uma regularidade, é justamente, eu falo, é um investimento na saúde. Bem, uma coisa que não posso deixar de falar, que eu vi anteriormente aqui, que você é também professora pela UPF. Como entrou a docência para a Geórgia? Então, durante a minha formação no Hospital de Clínica de Porto Alegre, a gente tem muito essa questão de pesquisa, né? E também é uma área que me interessa. Então, nesse ano, eu acabei ingressando no programa de doutorado da URGS. Então, atualmente, realizo o meu doutorado lá. E isso foi uma abertura, me abriu portas agora, quando eu retornei a Passo Fundo, de entrar, então, na docência da UPF. Sempre foi, né, onde eu me formei, então sempre tive um carinho gigantesco pela UPF, então fiquei muito lisonjeada com o convite e assumi, então, esse desafio agora, um pouco mais de 30 dias, e que tem me trazido uma satisfação imensa estar lá e compartilhar e ajudar, né, eu sempre falo, ajudar na questão da construção do conhecimento hoje, de forma correta, verdadeira. Eu acho que isso faz parte da nossa função como médico. Bem, quem está ouvindo, assistindo a gente, gostou do assunto, né? Já, quem sabe, se atentou em algo de si que deva estar sendo cuidado e analisado, né? Você hoje atende em Passo Fundo, Sarandi e também em Porto Alegre. Exato. Aqui em Sarandi, como é que faz para procurar o atendimento com a Geórgia? Atualmente estou realizando atendimentos na Clínica Salute. Então, para fazer qualquer tipo de questionamento, agendamento de consultas, pode entrar em contato diretamente com a clínica, que as meninas vão dar o suporte. Então, já sabe, né? Para você que está ouvindo, assistindo a gente, quer saber um pouquinho mais, sem dúvida alguma, o assunto ele renderia muito mais, é extenso, e fica aquele gostinho de quero mais, né? Mas eu falei para você no começo da nossa conversa que o nosso Falando com a Nossa Gente, ele conta um pouquinho da história de vida da pessoa e finaliza com uma música, né? A pedido do convidado. E você escolheu Frank Sinatra. Fala um pouquinho para a gente dessa escolha.
Então, o Frank Sinatra, a música que eu escolhi, então, ela teve presente lá em 15 anos, quando eu fiz a minha festa de 15 anos. E achei interessante quando o Jefferson me pediu, que agora, quase 15 anos depois, um outro momento da minha vida, me lembrou das pessoas que estavam comigo também lá 15 anos atrás e que, graças a Deus, né, grande parte delas ainda seguem comigo. É uma música que eu pude, quando eu debutei, pude entrar com meu pai. É uma música que a minha mãe tem um apreço gigantesco. Então, por essas razões, eu escolhi a música. New York. New York. Vamos finalizando o nosso Falando com a Nossa Gente, agradecendo, Jorge, por atender ao nosso convite, agradecendo por estar aqui junto com a gente. Sem dúvida alguma, mais uma profissional que vem para acrescentar aos atendimentos aqui em Sarandi da Saúde Clínica Médica. E nossa emissora está sempre à disposição também. Muito obrigado por atender o convite e vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, é um imenso prazer poder estar aqui retornando então na cidade, realizando meus atendimentos, e eu fico à disposição para o que precisar. Bem, nós falando com a nossa gente, Pariota Internet conta com serviço de portabilidade do telefone fixo. Ligue 3361-4947, saiba mais. E também Sicredi, temos as soluções financeiras para todos prosperarem. Converse com os especialistas do Sicredi na agência mais próxima de você. Falando com a nossa gente de hoje, contou um pouquinho da história da Georgia Chiqueleiro, médica endocrinologista que está atendendo aqui em Sarandi na Saúde Clínica Médica. Nós vamos ficando por aqui, mas a música está chegando também para fechar o nosso Falando